Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Mais um dia eu tô aqui com um cara... Cara, que emoção que eu tô, porque, sério, eu já queria trazer, até no antigo podcast, e aí a gente se encontrou mais um dia, outro dia... Marquinhos Malaquias, obrigado, meu irmão. É de bom estar aqui, é uma honra pra mim estar aqui com você. A gente se fala tanto pelo Instagram e pelo WhatsApp e tal. A gente se conecta, né? A gente é muito parecido, já notou? Cara, eu falei, esse cara parece meu tio. Assim, é porque Claro, eu acho que eu sou mais jovem, né? Não sei. Eu sou eu sou o único mala gente boa que vocês vão conhecer na vida, sou eu. Malaquias. E é nome bíblico, né? Cara, e depois eu vou te contar sobre a história desse nome, é surreal. Surreal. Gente, ó, Marquinhos é empresário, empreendedor, esse workaholic tá no meio das palestras, tá dividindo isso com as pessoas aí. Mas eu sou vendedor, tá? Vendedor. Eu me identifico, eu sou vendedor. Deixa eu te contar. Eu aproveito e te conto aqui. Isso aqui é uma iniciativa minha, Sim. Vindo de uma palavra muito importante que eu tenho tido, de usar os meus canais para falar sobre transformação. Sim, espiritual, reais. né? E o reais é porque eu já venho de uma história com histórias reais e tal, mas eu trouxe você, eu sei que você é um cara transformado, e a ideia é a gente focar um pouco nisso. Vamos focar. Né? Mas também, meu irmão, vamos falar, vamos abrir a caixa de ferramenta. A cadeira é tua. Fechou. E eu quero que você fique à vontade para falar do que você quiser, do assunto Tá que bom. você fique à vontade. Vamos lá. Eu sempre quero começar essa história com... de onde se deu o teu caminhar espiritual? Já vem de berço, já vem de família, veio de mais jovem, veio de agora. Como é que foi isso? Sempre fui cristão, né? Eu nasci numa família Testemunho de Jeová, né? Então, meus pais sempre me ensinaram o amor ao próximo. Como é que é aquele? Bem durão, né? Não, aqueles que batem de porta em porta, né? Eu batia quando era jovem de porta em porta na casa nos domingos, né? Pra orar pelas pessoas. Sim, para levar a palavra, né? Tá. Então, a minha base foi sempre uma base cristã. Até hoje, a minha base sempre foi base cristã. Tá. Só que eu cheguei em um momento na minha vida que... Eu fui trabalhar depois com cereais e as coisas foram acontecendo. Eu fui evoluindo no sentido material da vida e eu acho que é uma coisa assim que você acaba se distanciando um pouco do lado espiritual quando você começa a crescer. Isso eu acho que é um erro nosso, entendeu? E daí eu comecei a crescer, fui tal. E sempre cristão, sempre acreditando muito em Deus. E aí, eu acho que é o tema do seu podcast, né? Transformações reais. Aí eu comecei a ter contato com alguns pastores. E eu nunca gostei de pastor, cara. Cara, nunca gostei. E daí os pastores chegavam perto de mim e cara, isso aí não tal, e não tal. Mas isso é quando? Porque eu gosto também de fazer meio que uma linha do tempo aqui. A linha do tempo. Então é o seguinte, eu fui trabalhar com cereais, me tornei o melhor vendedor de feijão preto do país. Depois de trabalhar com futebol, um dos únicos agentes a vender 3 jogadores do Barcelona, né? É mesmo? Eu tenho esse lado vendedor, sempre fui vendedor. De feijão a jogador. Jogador de futebol. Mas é uma história que eu conto hoje numa palestra chamada Vida Real, Venda Real. Você vê o vendedor sempre, né? Eu conto isso e atravesso o mundo falando sobre isso, o poder da venda na vida das pessoas, né? É esse projeto que eu lancei, muito legal. E eu rodo hoje o mundo inteiro mostrando que todo mundo é vendedor, né? Mas para você entender a minha transformação real, que eu acho que é o objetivo que nós falamos aqui, eu sempre fui cristão. E daí o que acontecia? Eu começava a ver. Aí um dia eu fui acometer em 2015, eu tive uma doença chamada poliomielite. Eu fui desenganado pelos médicos, fui para o Hospital Sírio-Libanês, cali o meu médico. Cara, CPK estourada, os 2 rins pararam, fui desenganado literalmente pelos médicos. E quando você passa um momento desse, você se aproxima muito de Deus. Claro. Aí começou aqueles mesmos pastores e cantor gospel que eu não gostava, que eu não suportava. Eu pegava assim, na época, minha ex-mulher, tocava uma música gospel, eu tirava. Do rádio? Do rádio, esquece, velho. Eu era contra. Eu era contra crente. Contra crente. E daí, beleza. Daí, pá. E daí o que aconteceu? Foi uma cantora e um pastor me visitar no Hospital Sírio-Libanês aqui, que eu fui internado. A cantora Cassiane. Cara, imagina, eu não gostava de música gospel. Vai uma das referências até hoje no mundo gospel. Gigante. Ela vai lá,
cantou lá, eu lá na UTI, lá, tudo ferrado lá tal. A mulher chega lá, Deus vai na frente, abrindo o caminho. E, cara, o hospital todo, aquele alvoroço, a Cassiane tá aí e tal, ela cantou pra mim, eu deitado na UTI. Cara, pô. Daí o que aconteceu? Você lembra? Teve esse que... Eu lembro. Eu tava, apesar de muitos remédios, né? E depois até eu ter sido entubado, tudo, mas eu me lembro muito disso. E daí, ali puxa... Eu quebrei essa barreira. Cara, e é muito legal que ali eu comecei a ouvir música de Deus, gospel. Cara, aonde... Ó, pra você ver as deucidências, que depois eu aprendi que não é... Um amigo meu vai me visitar, o Murilo, e o Murilo me leva no hospital uma caixinha de som. Quem que leva uma caixinha de som para uma pessoa no hospital? Cara, eu tenho certeza que ele foi usado para que eu pegava aquela caixinha de som, baixei umas músicas na época e ficava ouvindo uns louvor. Ou seja, quem era contra louvor, o pastor foi visitar e tal. Então, ali eu acho que teve um quebrantamento nisso, de você já aceitar um pouco. A minha ex-mulher, ela se batizou, ela tal, e cara, eu não gostava. Mas ali eu já tive vamos dizer assim, quebrei um pouquinho. E daí foi. Você já estava se recuperando dessa Não, coisa. já estava me recuperando, me recuperei e tal. E Deus, ele faz as coisas assim... eu acho que Deus, entre nós, ele está lá em cima, ele está dando risada a gente. Nesse momento, imagine, um louco falando com outro louco. Um improvável falando com outro improvável sobre ele. Cara, nós dois, a nossa história... Cara, nós éramos os dois caras mais improváveis de estar conversando numa mesa com a Bíblia na frente. Não existe. Não existe, cara. Se você há 6 meses falasse pra mim, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo. Me deixa. Então, daí o que aconteceu? Aí começou esse processo. Eu comecei a procurar. Aí eu fui numa igreja lá em Uberlândia, que eu me mudei de lá. As pessoas perguntam, por que você se mudou para Uberlândia? Porque eu tinha uma vida estável em Curitiba, morava no Alphaville, tudo perfeito. Um dia antes, no meio da pandemia, eu falei, eu vou mudar para Uberlândia. Hoje eu sei porque eu mudei para Uberlândia. Para conhecer uma pessoa que foi diferencial na minha vida, chamado Pastor Walter. Esse pastor da Lagoinha, lá de Uberlândia, eu comecei no culto dele, frequentar. Minha vida perfeita, cara. Tudo beleza, tudo mal. Quando você fala vida perfeita... Vida perfeita, quer dizer, a base familiar, dinheiro, construindo a casa dos sonhos, tudo perfeito. Indo na igreja, ou seja, vida perfeita. Eu olhava assim e falava assim, meu irmão, olha a qualidade de vida. Eu estava vivendo na Terra Prometida. Perfeito. Tudo, olhava, família, tudo perfeito. Meu irmão, indo na igreja. Tudo, meu irmão, tudo, quando eu falo tudo como manda o figurino mesmo. Cara, é o livro, sabe aquele livrinho maravilhoso? Aqui pro céu, velho. É só arrebatar e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Meu irmão. A hora que levantar, tô em casa. Meu irmão, aí vem o fim do meu casamento. A minha ex-mulher pede a separação. Cara, aí o que eu fiz? Em vez de cair pro mundo, eu fui pra igreja e orava e tal, vamos lá e vamos. Cara, tudo que você pode imaginar que um homem pode fazer, um homem terreno... Os dois, não? Ela pediu a separação. Daí tudo que você pode imaginar que um homem pode fazer, eu fiz. Mas uma coisa que eu sempre pedi aconselhamento para esse pastor e tal. Aí quando chegou no máximo, assim, que não tinha mais como... Cara, tudo. Cara, eu me humilhei tentando e eu não consegui entender aquilo. Porque eu tinha uma família de propaganda de margarina. Não, isso é cara, estabelecer isso. Eu quero estabelecer, porque para nós homens, as mulheres têm que entender uma coisa. Para o homem, a maior derrota... Isso aqui, ó, tá carimbado aqui. O maior fracasso do cara é quando ele fracassa no lar. E apesar que o pedido não foi meu, e tá lá no meu Instagram, eu deixo claro isso. Tipo, cara, eu não entendi, eu tava vivendo uma vida perfeita, o que parecia um filme. Ela, não, é isso. Resumi essa história para você. Abaixo de muita oração, jejum, coisa que eu nunca fiz. Tal. Quando eu vejo que não tem como mais, era impossível, ela tava tocando a vida dela. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí, numa sexta-feira, eu tomo uma decisão. Falei, Deus... Aí eu tive uma conversa com Deus. Por isso, a gente que se transforma, né? A gente que vira amigo de Deus, a gente se dedica, né? Eu pedi uma resposta para ele. Né? Pedi, Deus, o que eu faço?
que eu vou fazer na minha vida? Poxa, eu vim para Uberlândia, hoje eu entendo que foi para ajudar, eu vivi muitos milagres ali, tipo, de a gente conseguir construir uma igreja na cidade. Imagine, eu era contrapastor e tal, e estava sendo usado por Deus para construir. Hoje é uma das maiores igrejas do Brasil, vai se tornar a maior do mundo, Lagoinha. Maior eu vivi... a igreja de Uberlândia? De Uberlândia. Por quê? Porque é uma sequência de milagres, irmão. O que aconteceu? Ali a gente ganhou uma área, né? Depois, hoje estamos num shopping na qual... um dia vale a pena a gente conversar sobre isso, os milagres de Deus, assim, coisa assim que é surreal, né? Isso aqui um dia vale uma história só disso. Só disso. Mas para a gente manter a sequência, eu tomo a decisão, eu coloco na mão de Deus e falo assim, eu estava construindo uma casa lá, eu falo assim, Deus, é para mim ir embora daqui, o meu papel aqui eu já fiz, você me trouxe aqui para ajudar essa igreja. E às 5 horas da tarde veio a resposta, que era para mim ir embora no sentido, vendi a casa, em construção do jeito que estava, até hoje é um negócio inexplicável, tanto que eu peguei no papel e escrevi assim pro cara, ó, se for da vontade de Deus, a minha partida de Uberlândia, quem vai decretar é você, porque Deus já falou comigo. Eu deixei na mão do cara e coloquei e fechei um negócio assim num papel, né? E daí saí, vim para cá, para São Paulo. Imagine você vir para São Paulo, num apartamento, sem avalista. Quem foi meu avalista foi Deus. Porque a pessoa... Aí uma pessoa falou para uma pessoa, essa pessoa me conhecia do Instagram, ela falou, eu tenho esse apartamento, uma cobertura ali. Na segunda-feira eu estava morando em São Paulo. Conversei com a pessoa, nunca vi o apartamento, entrei só por foto e a pessoa passou a senha, eu entrei e acabou. Entra lá. Meu irmão, e resumindo, fiquei lá um bom tempo. Aí cheguei aqui. Cheguei aqui, a única coisa que eu pedia para Deus uma orientação. E uma coisa assim que as pessoas falam assim, como é que Deus fala com você? Como é que... Ó, irmão, eu sempre fui conhecido na internet por um cara muito... eu bebia muito... Sempre tem um monte de vídeo meu viralizado na internet, bebendo, virando uísque com o Bruno Cantor. A minha vida era assim, cara. Né? Eu sempre tive acesso a vários lugares, a várias pessoas, sempre. Você era um cara mais noturno? Noturno. Da night? Na night. Da night no sentido assim, família. Sim, Mas não, a minha claro. na época, minha esposa me acompanhava muito, né? E, cara, mas assim, eu vivia rodeado de... Era música sertaneja, cachaça, e vivia e trabalhava. Era isso. Irmão, Música eu vou resumir. Eu gosto. Eu gosto muito. E daí o que acontece? Quando eu definitivamente tive uma amizade com Deus e tal, a minha vida mudou tudo. Então as pessoas falam assim, que legal, né? Você aceitou Cristo, a vida foi... Cara, eu te falo uma coisa. Quando você toma a decisão de fazer as coisas certas, aí as pancadas vêm. Você pode ter certeza, filho, que muita gente vai se afastar de você, muita gente não vai acreditar em você. Vai dar tudo errado, cara. E é o que aconteceu comigo. Imagina eu com tudo, quando eu aceitei, quando eu estava firme, Deus fez assim, ó. Marquinhos, eu vou te falar, eu tenho bem claro, assim, essa questão que eu acho que você está falando perfeitamente, que, na verdade, primeira coisa, eu acho que esse exercício de fé, de acreditar, de crer no que provavelmente você nunca vai ver, nunca vai ouvir e nunca vai tocar, já é uma loucura. Já é loucura. Você já tem que estar louco. Eu falo, cara, você tem que estar muito Você vê pronto. coisa onde ninguém vê. Eu falo assim, cara, possivelmente você nunca vai ver, nunca vai ouvir e nunca vai poder tocar na coisa mais importante que você vai ter a partir de agora. Já não é normal. Né? E outra coisa, é isso que você falou, eu também te senti exatamente isso. Essa vida do mundo... Quando você está vivendo pelo mundo e vivendo pelas suas próprias vontades, você cria desejos pequenos e você supre os desejos pequenos. Né? Você está cômodo lá. Exato. Aí quando você passa a crer sobre uma palavra, eu imagino, eu inclusive brinquei com a galera, falei, cara, eu queria uma outra parada, assim, só que eu queria um fundo, uma luz branca,
uma coisa branca, uma coisa vermelha, e era o globo, assim. Eu acho que tá acontecendo uma guerra espiritual, movimentos espirituais incríveis, assim, em todo o mundo. Acho, certeza. Você tá totalmente Não, eu até falo, acho pra galera ir concordando comigo aos poucos, que eu também não quero parecer aqui que sei de tudo, mas o que acontece? E Deus tá vendo a gente como pedra. Então, assim, a partir do momento em que você levanta a mão e fala assim, eu quero ser pedra nesse tabuleiro, pau, meu irmão. Aí ele vai te colocar pra batalhar. Tu sabe que uma coisa que... Não, eu concordo totalmente. Porque é o seguinte, pra mim a minha vida tava perfeita. Isso. Olha o que aconteceu, bum. Aí uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito é o seguinte. Eu caminhei com pessoas que tinham a mesma mentalidade, ambiência, né? Ou seja, eu procurei conselhos de pessoas espirituais. O pastor Walter foi um dos caras que mais me ajudou. Honro muito a vida dele, né? Eu conversava muito com ele. Eu pedia, por favor, me ajuda, tal, o que eu tenho que fazer e tal. E ele me orientando, ó, vai, luta. Então, eu passei todos os processos, luta. Quando eu decidi, ó, cara, não tem mais o que fazer, impossível. Não tem, ela não quer, ela quer, tal. Quando eu tomei a decisão de separar, me separei. Eu acho que foi um dos divórcios, assim, mais... Tudo aconteceu assim. Me separei, vim embora. Saiu minha separação definitiva no papel. Meu irmão, a minha vida estava assim. Eu tinha 2 caminhos. Ou me perder para o mundo. Em São Paulo, tipo, com uma condição financeira, tal. Ou me perdia, ou tal. E eu pedia muito a Deus. E eu pedi em voz alta. Eu tenho costume de conversar com Deus como eu estou conversando com você. Você fala alto? Fale alto. Essa semana foi até legal. Mas depois eu entro nesse detalhe. Mas eu converso com ele no carro, quando eu estou indo trabalhar. Eu falei, meu amigo, me orienta, me mostra. Eu sempre usei assim, me mostra. E eu pedi em voz alta que eu falei assim, eu quero restituir, eu quero ter uma família, me ajuda, por favor. Poxa, o que você quer de mim? Você me tirou... Eu indagava com ele. Por que você autorizou isso? Porque nada acontece sem a autorização dele. Por que você autorizou eu perder o que eu tinha de mais sagrado? Que eu falava para todo mundo, que era o meu maior orgulho, a minha família. Daí foi indo. Daí um dia eu pedi e tal. E me aparece no Instagram. Detalhe, antes disso, eu nunca acreditei em profecia. Mas você recebia? Eu fui uma vez num evento e recebi um cara, chegou lá, um espanhol lá. Olha que loucura. Eu adoro essas histórias. Não. As profecias são as mesmas. Porque você é melhor, não. Gente, só uma coisa. Olha aqui, na geral aqui, ó. Se você não recebeu ainda uma profecia, no dia que receber, é muito louco. Porque você fala assim, mano, não tem o menor sentido quando começa. Mas quando termina, você fala assim, meu, esse cara, isso é pra mim mesmo. É pra mim. É da doido. Não, olha que loucura. Eu chego lá num evento, o cara chega, ó, você aí, você é ponte. Né? Porque você é ponte, você vai se prepara para viajar, você vai falar onde muita gente não fala, tal. Eu vou te mandar depois no WhatsApp a profecia. Eu quero. Surreal. Eu postei no meu Instagram. Né? Ô, Pedrinho, se ele mandar até o dia que sair o vídeo... Ô, Pedrinho, você tá aí? Levanta aí, Pedrinho. Mas tá aí. Podia o Pedrinho... Bom, o Pedrinho vai assistir o filme antes. Podia colocar aqui, né? Surreal. Então, quando ele fala ali, eu falei, cara... Eu comecei a acreditar em profecia. Tanto que eu saio do evento, quando eu vou numa mesa, aí me cai a ficha. Eu vou numa mesa só de improváveis, ou seja, dos maiores jovens empresários do Brasil. Quando eu chego lá, eu falo, vocês não acreditam o que está acontecendo. Cara, eu fui num lugar lá, o cara chegou e falou isso que ele está falando de Deus. Cara, eu falei, eu estou falando isso, exatamente o que ele falou lá. E resumindo essa história, essa semana, eu recebi um convite que eu vou fazer parte de um evento de avivamento profético. E eu recebi a foto, tá eu e tá esse cara que me profetizou, cara. Olha que loucura, cara. É surreal. Onde é isso? Vai ser em Camboriú. Mas, ó, resumindo essa história, eu cheguei... Camboriú, irmão, cara. Eu vou resumir essa história. Eu chego no meu apartamento, eu pedia muito para Deus. Aí, o que Deus faz? Me mostra no Instagram uma jovem, uma moça, né? Uma mulher, né? 30 e poucos anos. Parecia uma que mulher. tinha 12, né? Parecia que tinha 15, agora parece que tá melhor. Uma mulher. E ela falando sobre o Espírito Santo. Cara, eu olho assim, eu tava separado perante a lei dos homens. Eu olho, cara.
Aí eu faço a coisa do vendedor, né? Desperta o vendedor que tem dentro de mim. Eu começo a mandar mensagem e nada não me responde. Manda uma mensagem, nada, ninguém me responde. Pera, nada. O impacto foi pela moça ou foi pela mensagem do Espírito Santo? Foi pela moça. Porque Deus também sabe até como é que atrai a gente, ele né? sabe. Meu irmão, sabe como é foi. que pesca. Mas o que eu achei muito interessante é ela falando sobre o Espírito Santo. Sim, claro. Cara, quando ela falou aquilo ali, eu falei, cara, Cara, tem uma filha, ou seja, eu criei as conexões do vendedor, né? Tenho uma filha, eu tenho filhos, então a rejeição né? Você vai criando pontos em comum. Daí eu comecei a criar pontos em comum. E nada dela responder, cara. Olha como que é a vida. Você lembra que eu falei que eu pulei para dentro de uma igreja lá, de ajudar uma igreja, Lagoinha? Quando a gente se mudou lá pro shopping, eu me lembro até hoje, o pastor falou, Malaquias, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu falei assim, não, por mim não. Só continue me ajudando e abençoando. Eu nunca pedi nada para ele, nunca. Só pedia orientação. Aí ele chegou um dia para mim, mas Marcos, não tem alguma coisa que para retribuir isso, no sentido? Eu falei, não. Não. Cara, eu nunca esqueci essa palavra dele. Porque tinha muita gente que me indagava assim, pô, Malaquias, mas você ajudou a montar uma igreja aí, você podia pegar, a gente foi pro shopping, pegar uma loja no shopping, colocar, porque todo mundo sabe que crente adora comer, né? Pega uma loja ali, monta... a crente adora comer, filho. É verdade. Não, mas o crente come muito. Come muito. Ah, é? Meu irmão, Eu e daí não tinha essa podia informação. montar uma lanchonete ali, alguma coisa perto da igreja, porque imagina, vai passar 4, 5 mil pessoas ali. Eu nunca queria se misturar. Aí passou todo esse tempo desse processo, aparece a moça. Aí a gente ia fazer a inauguração da igreja. Estava numa semana de comemoração. Dentro do shopping. Até hoje a igreja estava dentro do shopping. Do shopping a gente tem loja normal. Loja normal, mas era um shopping meio... Era um shopping desativado, uma loja normal. Era um shopping tal e não tinha aquele movimento. Tinha só um supermercado lá e não tinha lojas. A igreja foi para borbulhar aquilo lá. Tanto que foi um dos argumentos meus. Meu irmão, vou resumir a história para você. Na semana que nós íamos comemorar a inauguração, eu chego pro pastor e falo, você lembra que você tinha pedido que eu podia pedir alguma coisa para você? Ele lembra. Deixa eu te falar. Deus tocou meu coração. Eu estou mandando mensagem para essa moça, que é uma influenciadora cristã. Olha a estratégia. É uma estratégia, eu falo isso, eu não nego isso, cara. Daí eu pensei assim, poxa, o vendedor, ela só diz não, rejeição. Não. Mas ela não respondia nada? Nada. Ela via e não respondia, cara. Cara, ela era muito mal, cara, comigo. Daí, eu vou resumir essa história pra você. Eu cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu tenho uma estratégia. Você lembra que você falou que um dia eu podia pedir qualquer coisa? Né? Porque a gente mudou a história de uma cidade lá, né? Ele tem um chamado, cara. Esse pastor Walter, ele tem um chamado. E eu só fui ponte, né? Pra ajudar. Aí, você lembra que você falou pra mim? Ele falou, lembro, eu preciso de um favor seu. Tá vendo esse Instagram aqui? Eu preciso que você mande um e-mail em nome de Alagoinha, porque para a igreja ela vai responder. Ela é uma influenciadora cristã, cantora gospel. Ela não responde. Aí ele olhou assim, mas você vai precisar de um milagre. Daí eu brincando assim, ele brincando comigo. Isso aqui é a mais para você, Marquinhos. Cara, precisava de milagre. Mas daí uma coisa que eu aprendi. Mas pera, você queria que ele convidasse ela para cantar na inauguração? Não. Eu queria que ela fosse cobrir o evento, porque ela é uma influenciadora. Aí, eu falei assim, você vai montar esse e-mail. Pai, daí vai, tenta e tal. Daí eu só falei uma coisa pra ele. Eu falei assim, e se for a vontade de Deus, ela vai vir. Deu uma cabeçada, quase não deu, assim, tal. Um dia ela respondeu o e-mail. Faltando 3 dias pra... Ai, gente, que mulher complexa, hein, meu? Difícil. Mas ela usava o Instagram? Não, às vezes ela usava ela usa muito. Ela é bem influente no Instagram. E ela não... Quando ela viu, acho que Lagoinha lá, ela, poxa, eu vou responder. Daí respondeu. Porque quando ela respondeu, ela tal, foi combinado, ela foi e cobriu o evento. Resumindo, no mesmo dia... Você apagou as mensagens que tinha mandado pra ela? Não, tá tudo lá. Pra parecer que era a primeira vez? Não. E daí na minha estratégia tinha o seguinte, ela tinha que seguir o Luciano Hang, que foi comigo
pela primeira vez fazer uma palestra numa igreja evangélica. O Luciano Hang, a igreja Lagoinha e o Marquinhos Malaquias. Só tinha esse... Ela teria que seguir, cara. Cara, é surreal isso aí. Ou seja, é uma transformação real. Ou seja, eu falo assim que Deus, ele foi milimetricamente, ele me mostrou. Por quê? Você lembra que eu não gostava de música evangélica? Ela era uma cantora evangélica. Você lembra que tudo que eu passei, eu pedia para Deus uma solução? Tal. Passou 2 dias do evento na qual eu fiz a palestra, vim para São Paulo, eu cheguei para ela e falei, eu pedi o telefone dela. Claro que eu organizei pelas irmãs que cuidaram dela. E eu falo isso, todo mundo sabia, menos ela. Eu falei, olha, o Malaquias, um cara bom, olha, o cara separou, não, o cara batalha. O Arapuca, arapuqueira, arapucaiada. E outra, eu nunca escondi isso. Tanto que no segundo dia, não, quando eu pedi o telefone, eu falei pra ela, eu comecei e falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Porque eu tinha visto que eu tinha mandado mensagem e ela nunca respondeu. Ela viu, ela ia ver ali. Quando ela viu, certeza. Lógico. Daí eu falei assim, ó, eu tenho uma coisa pra te falar. E a gente conversando, né, e tal. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero namorar com você. Os meus planos com você são esses. E eu tenho certeza que foi Deus que me colocou você na minha vida. Ela se assustou, ela disse não. Daí eu falei assim, ó, você vai ser a mulher da minha vida. Porque você, quem me trouxe, você foi Deus. Ele já vem brutão, meu. Não, já vou na lá. Você vem dentro da mente. Dentro da mente. Transformação real, meu irmão. Se Deus me mostrou, eu vou cumprir aquilo ali. Resumindo essa história para você, hoje está aqui a minha aliança. Tô casado, ela me disse não, eu não aceitei. E foi, ela fez depois que eu fui descobrir o que era a proposta e tal. No dia que eu desci as águas, 1 hora antes, eu casei. Porque ela falou que não casaria com uma pessoa que não fosse batizada. Porque isso estava muito ardente no coração dela. E nesse dia, ou seja, eu já tinha aceitado Jesus, mas no dia que eu casei, era 9 horas da manhã, eu me casei e 10 horas eu desci as águas. Ou seja, Deus transformou a minha vida. Eu sou o cara mais improvável de estar nessa mesa falando sobre ele. E olha que o detalhe mais importante de tudo. Depois eu fui descobrir que o meu nome é Marcos José Malaquias. Marcos Guerreiro, ou seja, toda a doença que eu tive, nunca desisti. As pessoas, caralho, que fé é essa? José, aquele que acrescenta, ou seja, um palestrante. Aquele que acrescenta na vida dos outros, um palestrante. Compartilha. Uma pessoa compartilha. E Malaquias, mensageiro de Deus, mensageiro de boas novas. Ou seja, irmão, não é à toa que eu estou aqui no teu podcast. Ou seja, é uma transformação real. E todas as pessoas que me conheceram antes de eu entender o significado da palavra Jesus na minha vida, muitas, com certeza, duvidam. Mas a maior parte hoje vê realmente uma transformação real na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ô Cadu, você vê que ele não dá respostas, ele dá monólogos, né? Então, eu penso nas perguntas no meio do que ele tá falando, eu vou precisar ter um caderno aqui para anotar, que depois eu esqueço. Você é um cara, eu te acompanho na internet. Eu vejo você um cara extremamente conectado. Muito. Né? É um cara, eu até brinco, você falou uma vez, eu lembro que você tava, sei lá onde, você tava num avião, daí você falou, ó, é isso aqui, ó, eu almoço num lugar, eu tomo café no outro, aí eu vou pra cá e tal. Eu falei, caraca, tem muita história louca. Animal. Beleza. Como é que você vê, porque eu percebo que, e eu vou até tentar me colocar nessa história para que as pessoas entendam que também essa curiosidade é sobre mim, né? Eu também sou cristão há muito tempo, assim, acredito em Jesus e em Deus há muito tempo, sempre fui católico, mas eu sou um convertido recente, né? É um novo convertido, igual eu. Sabe o que eu tenho uma coisa que eu peço todo dia para Deus, né? Sabedoria e conhecimento para tomar boas decisões. E Deus, coloca na minha vida pessoas que vão me fazer cumprir o destino que você quer para mim. Sim. Play. E eu sempre penso assim, cara, se eu viver com as mesmas pessoas que eu vivia antes de me converter, é muito difícil de
conviver. Então, eu quero pessoas novas que vivam sobre a palavra que eu quero viver. Sim. Você, sendo um cara, que a gente é parecido nisso, de múltiplas conexões, Sim. você sente que o teu posicionamento religioso ou espiritual, para não falar de religião, ele atrapalha em conexões ou ele ajuda em outras? Como é que você vê isso, sabe? E outra Ele coisa... filtra. Ele Filtra. Vai lá, já responde. Tá. Vai. Ele filtra. E outra coisa, ele te dá mais credibilidade. Ele te dá mais credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele te afasta. Pode preparar. Você aceitou Jesus. Você quer levar uma vida certa, você vai se afastar. Tem pessoas que não vão entender o teu momento. E vão criticar, e vão ridicularizar, e vão tal. Essas pessoas, você tem que continuar andando. Porque talvez num dia elas entendam e elas mesmas vêm falar para você, cara, agora eu estou entendendo. Você tinha razão lá atrás. Você tinha razão lá atrás. E outra, eu não quero ser o dono da razão. Eu só quero ter uma vida em Cristo hoje. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não me considero melhor que ninguém. Eu não quero empurrar a religiosidade para ninguém. Não quero. Eu só quero cumprir o meu propósito. Todo mundo fala assim, cara, propósito, não sei o quê, papapá. Uma coisa que eu não misturo é Deus com negócio. Não misturo. Eu abomino isso. Só que é o seguinte, eu achei uma fórmula de eu me conectar com as pessoas. Eu desperto, eu crio um movimento, MVM, tipo os melhores vendedores do mundo, que você se conecta comigo, ele se conecta comigo, todo mundo se conecta comigo. Uhum. E nessa ancoragem de você criar esse movimento, queira ou não, eu mostro para as pessoas. Existia um Malaquias antes de Jesus. E existe outro. Só que esse outro é muito melhor do que aquele outro. Se você já gostava daquele... Desse você vai amar. Você vai amar esse. Porque esse, eu não perdi minha alegria, minhas brincadeiras. Tudo. O Malaquias é o mesmo. Tem pessoas que falam assim, cara, mas ele... Eu gosto de tomar minha cervejinha. Eu gosto de tomar. Cara, mas você vai falar isso, cara. Eu vou falar porque eu gosto. Eu vou ser verdadeiro. Eu vou ser verdadeiro. Eu não vou ser, eu vou tomar escondido. Não. Eu gosto de tomar minha cervejinha. Só que hoje, com equilíbrio, né? Eu não pego os vídeos que eu tenho na internet, se entrar lá, bater Malaquias lá e Bruno, eu tô virando um uísque. Não. Eu sou um cara hoje mais comedido. Né? Claro. Eu sou um cara hoje que eu sei a importância da minha vida. Então, eu levo a mesma vida, irmão. Eu levo a mesma vida, light e tal, porque eu acredito que Deus usa umas pessoas mais radicais no sentido... É que nem aquela coisa, aquela irmãzinha do fogo, né? Cara, eu respeito demais ela. Mas cada um tem a sua missão. A minha missão é mais light. Mas talvez eu fale para pessoas... Talvez não, tenho certeza que eu falo para pessoas que não vão escutar o crente raiz. Você também. Você pode ter certeza que você fala para pessoas que a pessoa não gosta de escutar sobre aquilo, mas a tua maneira, o teu jeito extrovertido, tal, vai levar a pessoa a escutar você. Pô, pera aí, eu vou parar para escutar o Fred. Entendeu? Não, sabe que eu tenho muito esse sentimento, assim, né? Cada vez mais, assim, que Deus realmente... Essa coisa... A gente falou isso no começo, né? Que Deus escolhe os improváveis para cumprir as missões improváveis. Quer dizer, cara... Até te comentei, cara, você imagina como é que Deus vai pegar um cara que mora numa comunidade e tem uma vida X... Ou você pega alguém que se pareça com aquele cidadão, ou dificilmente ele vai se conectar, né? E então ele vai escolhendo os mais... E sabe o que eu percebo? Que aí você matou a pau. Que eu não sei nem se você falou que estava gravando ou não, que você falou assim... Quando os improváveis falam de Deus, eles impactam e eles mostram muito que é mais. Que vamos ser bem sérios. Nós dois... conversando sobre... E ter uma Bíblia aqui na frente, qual o sentido disso? Cara, é surreal. Não era pra ir 2 chopp pro Cadu? Tá louco? Eu desligo o ar pão de vodka com suco de uva e nós tá ouvindo um Bruno Marrone. Não, mas o sentido, o que Não, mas que eu vejo? A do Bruno Marrone eu topo ainda. Mas eu também. eu amo música sertaneja. Puta, eu adoro. Mas você vê, Deus me trouxe uma cantora gospel, cara. Mas sofre, né? Cara, eu chego em casa, eu brinco assim, eu saí de boate azul pra glória, glória.
Aleluia. Cara, é muito louco isso. Ô, Cadu, marca um minuto aqui, fala pro Pedrinho que eu queria que fosse a thumb de Boate Azul, a Glória é Glória. É, cara, porque olha que legal. Mas sabe o que eu acho? Acho não, eu tenho certeza. Irmão, Deus usa os improváveis. Nós somos improváveis. E se nós estamos aqui hoje, eu não me considero melhor que ninguém. Não, jamais. Cara, se nós dois estamos aqui... só que é o seguinte, tem pessoas que escutam nós. Não vão escutar o pastor. Não vão. Não, nós vamos ser caminho pra ele cair no pastor, porque o pastor é importante. E outra coisa, e olha que é o mais legal de tudo. Eu tenho certeza que exatamente nesse momento, uma pessoa se conectou com nós dois. Por quê? Porque nós não gostávamos de pastor também. Você aí em casa... Você era um cara que nem eu, que não gostava de pastor, ou você está vivendo esse momento? Nessa transformação? E, cara, e hoje, meu amigo, eu estava aqui, um pouco o André Fernandes mandou uma mensagem para mim. O pastor Walter mandou uma mensagem para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quero saber a tua opinião. Eu acredito demais que Deus foi meu pai desde que eu nasci. Claro. Né? Eu também. Beleza. Mas você acha que, por exemplo, alguém que ou não acredita, ou não até acredita em Jesus, mas não vive, né, buscando ou se conectando cada vez mais com Deus e com Jesus, mesmo sem estar aí nesse movimento, ele já pode estar sendo preparado por Deus para viver algo. É nós. Não, a própria resposta é nós dois, cara. Deixa eu falar pra você, gente. Eu faço as perguntas, às vezes, mesmo às vezes eu sei as respostas, mas... Cara, mas é legal a gente, né? Claro. Porque é transformação real. Cara, olha que louco. Uma das palavras que eu tive muito potentes pra mim foi uma ligação e o cara falou assim, Fred, a sua audiência, sim, o seu jeito, a maneira que você faz a tua comunicação com outras pessoas, sim, foi uma preparação pra você fazer isso dessa maneira agora. Eu não tenho dúvida. E aí eu olhei e falei assim, cara, será que é isso? Então, peraí, porque eu falei, peraí, eu tô há 4 anos, 5 anos no Instagram, assim, produzindo conteúdo, os últimos 2 anos produzindo conteúdo com muito volume. Muito louco, né? Eu pensei assim, falei, cara, tudo era pra isso? Pô, hoje em dia eu converso em voz alta com Deus, né? Eu acordo de manhã, eu tenho uma cerimônia, assim, que é uma... Eu não mexo no celular, eu dou bom dia pra Deus. Deus, bom dia, obrigado. Já começo a falar coisa, E uma vez eu falei, peraí, por que tu já não me colocou? Já não me fez fazer umas coisas com uma audiência de uma galera que precisasse mais? Sim. Eu quero falar, eu tenho uma audiência, quero ou não, com a galera de posicionamento digital, marketing de influência, influenciadores e tal. Cara, mas é louco, mas aí você escuta uma coisa na sequência. Cara, você foi preparado para isso. A maneira com que você se coloca, a maneira com que você se comunica. Tudo isso foi preparado para chegar aqui. E aí, cara... É doido isso. Olha que loucura. Eu tenho algumas coisas, alguns preconceitos, assim, eu tenho medo de cachorro, né? Sim. Então, eu sempre falava para minhas filhas, não. Aí a mãe delas deu um cachorro, lá na casa da mãe delas, elas têm um cachorro. Aí tô eu um dia tirando selfie com a Cristal, que eu chamo de Celeste, porque eu quero tirar um sarro da Cristal. Sim. Aqueles, tipo um Lulu da Palmeirante branco que elas têm. Aí um dia elas levam lá pra casa e eu tirando foto. Falei, me tornei quem eu mais criticava. Cara, e é isso. Né? E aí, quando eu me vejo aqui, falando... Ou às vezes cara, a primeira vez que eu postei uma foto da Bíblia, eu acho que eu demorei 1 mês pra poder postar uma foto da Bíblia. Eu falei, cara, não posso. Eu criticava essa galera que postava foto da Bíblia. Mas naquele dia, cara, eu acho que assim, eu tava no limite que se não fosse eu ler uma parada, eu não... Ia dar burnout. Não, você também deve passar... Sabe aquela semana que você fala assim, deu tudo errado, tudo errado. Aí eu tinha um call com um amigo meu, com o Faustino, ele tava aqui na semana passada. Eu falei assim, Faustino, cara, deixa eu te falar, cara, essa vida de cristão, meu irmão, não dá. Deus tá... Eu não tô... Eu tô a ponto de não entender que tipo de provação é essa. Aí ele fez assim, para. Você tá indo pra um caminho horrível. E eu já te conheço, e essa conversinha sua aí tá te levando pra um caminho ruim. Eu falei, mas você vai desligar, abre tua Bíblia aí, lê Jó. Lê Jó inteiro, tu só vai me ligar quando você acabar de ler Jó. E aí Jó tem uma passagem, cara, Jó é uma guerra espiritual, é uma loucura. É o cara que talvez que eu tenha, eu não li a Bíblia inteira com detalhes, mas assim, é o cara que mais questiona Deus em todos que eu já vi. E aí depois que ele tem as coisas estabelecidas, eu liguei e falei, cara, entendi. Ele falou, meu irmão, então... Entenda que... E nesse dia, eu cheguei lá e postei assim, porque eu falei, cara, essa palavra realmente me levou para um lugar de paz, sabe? Irmão, você vê, a gente tá aqui se chamando de irmão, né, cara? Olha que doideira.
Irmão, a única forma de você entender... Você mudou o tom de voz agora, você vê que eu até me acalmei, né? Porque... pular para dentro. Então, se a pessoa tá ali naquele loucura, como é que o Malaquias tá sentado com você, de frente a frente? Ó, nós dois, cara. É isso. Mas... sabe, mostra que se não tem Deus aí, não tem outra explicação. Sabe que a primeira entrevista foi com o pastor Tiago Diniz, da Lagoinha também. E, pô, incrível. Eu quero trazer pastores aqui, eu quero trazer até de outras religiões, porque isso aqui não, isso não é sobre religião, eu quero falar sobre transformação real. Exatamente, pessoas transformadas. Mas foi muito legal pra mim, porque ele faz aquilo que eu acho animal, tá? Eu já falei, meu sonho é começar a conversar com você e falar assim... Porque em João 22:12 e tal... Gente, Cadu, se tem um troço que eu acho chique, é o cara que fala e já fala um versículo e volta na conversa. Aí ele veio com essa. Mas e ele é um... Depois não sei se você conhece a história dele, cara. Tem um cara com 16 anos andando de arma e droga em BH, louco. Doido. E aí vira. Mas eu gosto, porque, queira ou não, eles já estão, eu brinco e falo assim, eles já estão no limite da conexão com Deus. Eles estão mais, não mais evoluídos do que os outros, mas eles estão no nível de representar esta palavra, né? Mas eu sinto que este canal, ele é muito pessoas como você, pessoas como eu. Pessoas improváveis. Não, e mais do que improváveis. Pessoas que estão vivendo esta transformação no dia a dia. Você pode até falar assim, transformações reais de pessoas improváveis. Ou talvez esse cara podia ser transformações improváveis. Porque é muito louco isso, cara. A gente tá aqui falando disso, mas eu vou resumir assim pra gente... Peraí. Ser bem sucinto. Peraí. Ô, Cadu, escreve essa palavra improváveis pra mim, porque eu acho que esse canal tem que chamar improváveis e não mais transformações reais. Acabei de ter esse movimento aqui. Porque é o seguinte, é improvável que eu sempre falava, eu nunca vou morar em São Paulo. E eu não caí aqui. Uma coisa eu aprendi, eu não mando nada. Agora. Não manda nada, cara, eu não sei o que vai acontecer. As pessoas perguntam assim, cara, não sei. Onde eu tô, cara? Eu imaginava uma coisa, Deus fez outra. Hoje eu sigo o que Deus coloca para mim. Você vê, a gente está aqui gravando um assunto super delicado. Tem pessoas que só pararam para escutar porque tem pessoas nesse exato momento falando assim, não, esses dois aí não estão falando disso, cara. Não é possível que eles vão ficar uma hora falando desse assunto. Cara, não é possível. Nós não falamos uma hora de dinheiro, de negócio, de empreendedorismo, cara. E as pessoas falam assim, Malaquias, vão falar de venda, de não sei o quê. Cara, hoje eu entendi. Não, se você quiser, bota o arroba aqui do Malaquias, Marquinhos, ponto, tem ponto? É Marquinhos, _, Malaquias. Isso. Marquinhos, _ Malaquias, você vai saber tudo de venda lá. Lá é o lugar, aqui porque lá eu falo muito. Deixa eu te falar dessa coisa da ordem, de viver sobre uma direção. Sim. Porque eu acho que a gente até... graças a Deus também, a gente tem uma vida próspera e tal, de situações e tal. Né? Eu acho que o cara que é próspero financeiramente, estou falando para vocês financeiramente, ele é um cara que muitas vezes atribui as partes boas e as vitórias a ele. Né? A gente tem essa... Quando você não entende isso, você fala assim, eu sou bom pra caramba, eu consegui esse negócio, eu assinei esse contrato, eu não perco... E quando você perde também, você tem que assumir esse bambu pra você. Normal. É um baile, né? É um tango entre nós mesmos. Mas conta pra galera como é que é essa coisa de ter realmente um guia e viver sobre uma direção. Porque é o seguinte, tudo que aconteceu antes... Hoje eu vejo, tudo que aconteceu na minha vida antes, hoje eu vejo que sempre teve o agir de Deus. Sempre teve. Né? Só que hoje eu vejo isso escancarado. Entendeu? Hoje eu vejo escancarado. Tipo umas ligações, umas conexões, umas coisas assim que, quando você vê, hoje, por eu ter conhecimento e estar sempre aprendendo, hoje eu vejo assim, eu dou até risada. Cara, eu tenho uma visão de Deus que muita gente não gosta. Mas eu vejo Deus lá em cima. Porque é o seguinte, eu sou muito bem-humorado. Eu sou um vendedor assim como você. E eu vejo os problemas. Quando me acontece um problema muito grande, daquele problema eu aprendi a fazer uma solução e virar 2 soluções. Perfeito. Entendeu? Eu vejo Deus lá em cima, meio que dando risada de muitas coisas.
Falei pra você. Tipo, ó, vai lá. Avisei. Ó, tipo, eu não gosto de música gospel. Ele É? trouxe uma cantora gospel pra cantar todo dia. Ah, você falou que não gosta? Aí, então toma. Toma. Toma, é pau na orelha. Eu não sei o quê, pá. Cara, é isso. Ele vai fechando o quadrado e ele vai lá em cima e espera. Quando a gente entender que não é do nosso jeito, mas sim do jeito dele, e você se torna mais leve. Por exemplo, eu não acreditava em profecia. Depois eu descobri que o meu nome é profético. Malaquias é um profeta. Olha que loucura, cara. Os 3 nomes meus são bíblicos, velho. Os 3 nomes meus são bíblicos. Tua mãe... Marcos José Malaquias. Ó, meus outros irmãos, Kalinka, Clecir, Persim e Naor. Naor é bíblico também. Não, pera, pausa. Pausa dramática, Ó, pera. que doido, né? Eu vou falar só do primeiro nome. É. Você chama Marcos. Marcos. Calma. Daí vem Kalinka. Kalinka. Kalinka, olha aí, o nome russo. Persim, Persim. Clecir Clecir. e Naor. Naor é bíblico. Você é o mais velho? Não, eu sou ali do meio. Cara, por isso que eu acho. Olha aí, cara. Mas todo mundo filho do mesmo pai e da minha mãe? Todo mundo. Todo mundo filho. Todo mundo. Como é que é o nome do teu pai e da tua mãe? Nereu Ô, e minha mãe. Nereu e Bernadette. Ô, seu Nereu e Bernadette. Pô, a senhora Senhora. caprichou no nome do Marcos. Agora, como é que é o nome? Kalinka. Kalinka. Não, Clecir, Kalinka. Persim e Naor, Kalinka tá cara. de brincadeira. Ela já zoou. É. Já É tirou russo, onda. é o nome russo, cara. Não, mas tudo bem. Imagine, Nós temos aqui Persim Persim e Clecir e Clecir e Naor. e Naor. Não, é pra acabar, né? Não, aí alguém chegou lá e falou assim, Daí olha, o Marcos, veio o Marcos aqui. não, aí que humildade é essa que ela quis meter em você? E falar, não, meus filhos estão muito saidinhos Por já. isso que quando eu Baixa a vejo, bola desse aqui. eu vejo na Bíblia, eu falo assim, no ventre da sua mãe, a sua história já, Deus já sabe a minha história. Então é o seguinte, se eu desenhasse o maior roteiro e o maior filme, eu nunca iria construir uma história com o Marcos Guerreiro, eu superando a poliomielite, desenganado pelos médicos, meus rins pararam, entubado e tal. José, um palestrante, e Malaquias, mensageiro de Deus, que nós estamos fazendo aqui agora. Então, meu irmão, da palavra eu não duvido mais nada. Não, cara. Não, tem gente, cara. Ai, meu Deus. Tem gente que desenha, cara, deixa eu montar um storytelling. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas hoje que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Eu sou um hater nisso. Vamos entrar nessa Tá? parada. Eu sou um hater nisso. Tá bom. Quem usa o nome de Deus, eu caço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que agora você é uma linha tênue. Tá, Eu acho tênue. que é muito Eu legal falo de então. conversar, porque agora... Será que a gente consegue... Quer um cafezinho? Hã? Não, tá ótimo. Uma aguinha? Acabou a tua água? Não, tem água. Você viu que aqui o João, aqui o dono da MD, aqui é o MD Studios e ele... Teu cunhado, ele, né, gente? Meu cunhado. Parabéns pro professor. Vamos fazer uma propaganda. Vamos fazer... Antes de nós entrar nesse assunto Esse sério. assunto é maravilhoso. Pessoal, você quer Você gravar viu- um podcast olha aqui, ó. Todo Isso, aqui na Granja Viana... Ó, fácil de estacionar, do lado do Alphaville, porque eu sou vendedor, né? Deixa eu vender. Vai, faz aí. Faz Ó. pra aquela principal lá, ó. Ó, MD, né? MD. Pessoal, se você quer gravar seu podcast com qualidade, profissionais, desde o atendimento, em tudo, a edição, tudo, vem para MD. Aqui o seguinte, é fácil de chegar, fácil de estacionar, próximo de tudo, e você tem toda a estrutura que você precisa. Ok? Falamos de venda, falamos aqui. Ô, João, MD. Bom, agora eu tenho acho que uns 7 anos. Primeiro que é meu cunhado, eu tenho uns 7 anos de estúdio free aqui, porque um dos maiores vendedores do Brasil vender pra você. Não, e eu tô falando, ó, e já as pessoas se autorizando a imagem. conectam com a verdade, tá? Não, é legal, se né? conectam com a verdade, Você viu, legal. você viu a aguinha que ele Ah, coloca? aguinha gelada. Cara, eu pensei que era água tônica. Cara, Serras da Cunha. Você viu? Não. Água mineral natural sem gás. Pena que o João tá aqui, você vai conhecer ele. O João é bico afinado, rapaz. Você pensa o quê? Ele é bico afinado, ele é envolvido. Padrão, então. Agora vamos lá. Vamos entrar nesse assunto sério? Vamos. Porque assim, eu tenho uma missão aqui no Pod, tá? Eu não gosto de falar a vida inteira, não, você vai ficar 7 horas aqui. Eu faço 1 hora, 1 horinha pan, também para não tomar muito nem o seu tempo. E também pra gente ter, de repente, até a volta de Marcos Malaquias pra gente... Vamos fazer. Se alguém fala assim, eu queria saber mais de outra coisa, a gente anota aqui, vamos depois a gente vai. Mas, cara... Eu sempre tive... O meu preconceito teve com o pastor, eu tinha muito com essa coisa que, primeiro, que eu não entendia bem a função do dízimo, nunca compreendi, Tá. né? E eu
eu sou um cara da televisão, eu tenho 40 anos, eu sou criado em televisão. Então, criado em televisão, assim, criado assistindo televisão. Então, eu vi muito essa coisa de vender o tijolo do céu, vender um terreno no céu, vender a gota que o pastor bicou e tal. Deus o livre. E aí, beleza, isso guarda numa gavetinha, num envelope essa história. E aí depois, cara, a gente vive essa onda do digital, né? Onde eu vejo que tem muita gente que usa a palavra de Deus, ou usa a mensagem de Deus, ou usa o rapport de conexão criado pela igreja, tanto católica quanto evangélica, luterana, de maneira geral, assim, para vender outras coisas no final do dia. Sim. Né? Fala aí o que você quiser. Eu não sei. Não, eu não quero te fazer uma pergunta, porque eu não quero direcionar. Eu quero que você abra aí seu Mas deixa eu falar uma coisa. Esse é um assunto que eu já passei algumas noites, assim, revoltas e tal. Primeiro que eu abomino pessoas que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Ponto. Mas a gente também tem que entender que Deus usa algumas pessoas que o chamariz é a pessoa ficar próspera. Tem pessoas que não escutam. Se você falar de Deus, o cara, não quero falar. Mas se você fala assim, ó, você vai ficar milionário se você tal. Aí é uma forma do cara. Então, você tem que cuidar muito bem disso. Uma coisa que eu aprendi a não julgar. Mas daí é uma coisa interna minha, tá? Eu abomino, só que eu não saio falando nomes e não saio tal. A pessoa ela tem que ter a sensibilidade de saber isso. E eu acredito só uma coisa. A primeira pedrada que vai vir vai ser essas pessoas que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Velho, a conta chega. Vai vir, eu tenho Vai certeza. vir, mas daí é um problema dele e da pessoa. Só que é o seguinte, eu fico observando. Eu sei, mas eu não vou sair ditando nome e tal. Isso é fato que acontece hoje. Só que tem pessoas que usam Deus, né? Tipo, para ser o chamariz. E tem pessoas que usam o dinheiro para ser o chamariz. Porque se você falar de Deus, a pessoa não vem. Cara, eu tenho exemplos eu vou te dar um exemplo. Eu tenho exemplo do maior mecânico do mundo, ele está aqui no Alphaville, muita gente não sabe. Mecânico? O mecânico do mundo, Thiago Dota. Que ele só fala para mecânicos. Só fala para mecânicos, ok? Mas quando você cai ali, no sentido... Quando ele chama o mecânico cai ali, ele ensina o cara a prosperar, tal. Mas, no fundo, o que ele está trazendo é resgatar a vida de pessoas. Ou seja, ele usa a profissão dele para ajudar as pessoas a se aproximar mais de Deus. Então, isso eu acho correto. Entendeu? A mecânica passa a ser apenas detalhe. Exato. Por quê? Porque ele mostra para a pessoa. Ele chega lá, ele coloca uma Bíblia dessa, ele dá uma Bíblia para cada pessoa. Ele já tirou pessoas do suicídio, ele já tirou pessoas que não acreditavam em Deus. E ele mostrou que se a pessoa tiver fé, se a pessoa cumprir os princípios bíblicos, ela vai ser próspera na mecânica dela. Ou seja, eu te dei um exemplo de pessoas que fazem isso. Então, nós temos inúmeros exemplos de pessoas. Eu acredito muito na verdade. As pessoas se conectam com a verdade. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, o caminho é muito tênue. Eu dei um exemplo bom, mas eu também tenho um exemplo ruim. Só que eu não vou falar. Eu dei um exemplo bom, cara. Eu dei um exemplo bom. Fala também. Não, mas eu não quero entrar em polêmica aqui, porque polêmica dá ibope, mas eu não quero entrar em polêmica. Não, mas eu sou contra as pessoas que falam assim, vem aqui, eu ponho a mão na tua cabeça e tal. Cara, eu não sou profeta, eu tenho um nome de profeta. Põe a mão na sua cabeça, porque olha aqui, a partir de agora, você não sei o quê. Cara, eu sou contra isso. Vamos dar autoridade para quem tem autoridade. Ou seja, eu sou ovelha. Como é bom ser aluno, né? Nesse mundo espiritual. Eu sou ovelha, cara. Sou ovelha, eu escuto os pastores e pessoas com autoridade espiritual. E continuo escutando, né? E eu tenho lá, eu sirvo hoje uma igreja, eu escuto o meu pastor, peço conselho para ele, peço direcionamento para ele. Eu faço sempre isso. Não, cara, eu acho que você tem toda a razão. É que eu hoje entendo que realmente, sim, eu acho que o reino ele precisa ser financiado.
Claro. Você tem que ajudar, você quer estar num lugar melhor, você quer estar num lugar mais bacana, você quer estar num lugar com a música boa, com áudio bom. Você não queria estar ouvindo um podcast e eu ficasse falando assim, né? Mas eu realmente acho que existe um viés. Mas é cada um no seu quadrado, ou seja, eu tenho que abençoar o meu pastor, eu tenho que ajudar ele. Eu faço parte de um grupo Centuriões. É um grupo criado pelo André Fernandes. Eu gosto muito do André Fernandes. Que ali só tem empresários bem-sucedidos e a única coisa que nós não falamos ali é de negócio. Ou seja, nós vamos ali para ter um alívio espiritual. Cara, você vê empresários extremamente bem-sucedidos e a gente chega ali para falar da palavra. A gente está ali escutando a palavra. Ou seja, então, mas qual que é? Essa é a missão do meu pastor. Meu pastor hoje é o André Fernandes. Um dia foi o Bruno Brito, que é da Pura Fé. Um dia foi o Walter. Um dia foi o Walter, né? Um dia foi... Hoje eu estou ali por comodidades, por estar próximo, e eu acredito que... Então eu vou escutar o meu pastor. Ele tem essa autoridade. Então eu escuto ele, eu estou ali no culto e tal. Eu acho que esse é o nosso papel de ovelha. Nós temos que escutar pessoas que têm autoridade. Eu só escuto pessoas que têm autoridade. Você, por exemplo, você tem autoridade naquilo que você faz. Sim. Não, mas relacionamento, posicionamento e tal, eu te escuto. Mas sabe o que eu sinto muito nesse aspecto? Até eu acho que é legal a gente confirmar aqui isso. Porque assim, eu acho que quando tem pessoas que têm esse chamado de pastor, que tem esse chamado profético, e às vezes ele pode até ser mal instruído, se comunicar mal e de repente misturar um pouco a finanças com essa questão e tal. Eu sei que, cara, tem um pastor em Minas que eu adoro ver. Agora esqueci o nome dele. Antônio Júnior? Hã? Antônio Júnior? Será que é um coroa? Não. Que, tudo assim, ele tem uns cultos dele assim que eu vou abençoar isso aqui com a caminhonete. Aí o cara da caminhonete fala assim, então eu vou abençoar com a minha moto. Minha moto come violão. Mano, é um bagulho louco. Cara, não, é animal. Ele tem uma palavra incrível. Sim. Adoro aquele cara. Só que assim, por exemplo, o cameraman dele eu acho que tinha que ser instruído. Porque assim, toda foto que o cameraman tira tá escrito Pix, não sei o que lá atrás. E as artes são incríveis, tem textos lindos atrás. No culto todo. Mas as fotos aparecem Pix. Eu falo, cara, que necessidade de ficar... Porque não aparece o Pix. Aparece a palavra Pix, você não consegue ver, e tá embaçado, né? Mas eu falo, cara, por que isso, né? Então eu acho que tem comunicações com isso. Agora, pra mim, o que mais me incomoda é essa coisa que, assim, eu acho que a igreja criou um nível, uma estratégia de fala, um nível de rapport com as pessoas muito grandes. Quando você vê alguém que, obviamente, é inteligente e tá usando isso pra vender, porque eu ainda vou te falar, mano, se o cara vender alguma coisa, alguma bênção, alguma coisa, não precisa que ele ajuda. Ele ainda consegue ajudar alguém. O pior é vender outra coisa que não tem nada a ver com isso. Então, assim, ele te faz caminhar sobre a riqueza, porque ele fala assim, eu tô com Deus, eu tô próximo, eu tô com Deus, eu tenho carro, eu tô com Deus, eu tenho avião, eu tô com Deus, eu tenho relógio. Daqui a pouco ele vende um produto que vai te ensinar a ganhar dinheiro. Aí. Meu irmão, aí isso aqui... Eu quero arrancar assim, ó. Eu falo, cara, vou arrancar um ser de dentro de mim. Mas uma coisa que eu aprendi por andar próximo de algumas lideranças é o seguinte. Quanto custa... Você tem noção quanto... Não sei se eu poderia nem falar isso, mas... Por exemplo, a Lagoinha que eu frequento, a Lagoinha de São Paulo aqui. Meu irmão, ali tem mais de milhões só de aluguel. Para manter aquela estrutura que você viu ali. Sim! Cara... Ou seja, alguém tem que ajudar. E como que é ser feito isso? Através do dízimo, através de ofertas generosas. Claro. Então, a gente tem que entender que precisa do dinheiro para que ele possa falar aquilo. Então, eu respeito muito as autoridades colocadas por Deus espiritual. Por exemplo, eu respeito muito o André Fernandes. Eu respeito muito o pastor Bruno. Eu respeito muito o pastor Walter. Que foram minha base, né? Sim. Eu respeito por quê? Eles são pessoas levantadas e tem uma igreja... Cara, você consegue imaginar a responsabilidade que é você tocar uma igreja tá louco. Daquele tamanho? Você vai num culto ali da Lagoinha, são 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Eu vou lá, pô. Todo aquele barato, chega lá, tem um ar-condicionado, você chega lá, tem a cadeira. É o melhor sistema de LED. Você conhece isso, mas não sei se você ia falar. Vou te dar uma declaração. Fui com um amigo meu lá, que fui conhecer lá uma rapaziada da Lagoinha. Eles me levaram onde fica a galera que... Os bastidores. Não, como é que fica? Sabe, galera? Voluntários. Voluntários. Sim. Meu irmão,
a comida dos voluntários na minha casa não tem. Tem Benção. hot dog, aí tem pastel, Que benção. aí tem... Mas isso aí... Granola, iogurte. Eu falei, Cara. pô, é tudo... Geladeira de Coca Zero, Fanta, Sprite pras crianças, atividade pras crianças. Eu falei, cara, porque isso a gente não... O fiel, quem só frequenta, não vê isso. O pessoal fala cara? assim da parede preta, né? Eu falo assim, meu irmão, eu não queria ter a responsabilidade que um pastor tem. Porque é o seguinte, o pastor, além de cuidar das ovelhas... Tanto que eu falo, sabe como começa a minha palestra? Não sou pastor... Mas não quer dizer que eu não posso falar de Deus. Não sou coach, eu sou vendedor. Ou seja, olha a responsabilidade que o pastor tem. Cara, o pastor ele tem que cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas. Um guia. E depois, ele tem que cuidar de toda a estrutura. Cara, você acha que cai do céu? Meu irmão, eu não sei se eu podia falar isso, mas é mais de 1 milhão de aluguel aqui na Lagoinha. Eu sei porque eu frequento ali. Imagino. Não, Cara, porque é gigante. E daí, como é que faz isso? O seguinte, a empresa que alugou lá o barracão, ela não tá nem aí, filho. Ué, A fé dela, nem sei. Ali é número. Todo dia tá lá. Cara, e ele tem que ser movido por fé, porque quem que faz um compromisso? Não. E aí, muitas vezes, o pastor, ele é avalista, cara. Antes, eu meti o pau nos pastor. Hoje eu vejo, cara, olha a responsabilidade do meu pastor meu André Fernandes. Eu honro a sua vida, meu pastor, aqui, ó. Vai deixar gravado isso aí, né? Claro, Sou óbvio. médico, meu pastor André Fernandes, pastor Bruno Brito também, pastor Walter, eu amo a vida de vocês, honro a vida de vocês. E por onde eu vou hoje, o cara que metiu o pau no pastor, hoje é amigo de vocês, ó. Eu amo vocês, tá? Mas e só pra dividir bem, assim, quando eu falei, eu realmente não entendia. E hoje, olhando, eu falo, cara, esse reino precisa. Inclusive, eu acho que Deus cada vez mais prospera pessoas que frequentam a igreja exatamente para que essa prosperidade seja voltada para isso. Tem que acontecer, cara, senão não vai acontecer, né? Então eu vejo que assim, aquele reino tem que ser Sabe, essa semana eu viajei com uma pessoa, bem, eu posso até falar nisso, muito bem sucedida, que é o Carlos Wizard, né? E me lembro que quando a gente falando isso no avião, a gente estava no avião, a gente falou isso e ele falou que uma coisa que me chamou muita atenção. No dele ou no seu? No dele. Ele tava... O Carlos Wizard falou uma coisa que é surreal. Quando ele vendeu a empresa lá por 2 bilhões, saiu na Isto É. Ele contou isso para mim. Ele contou isso, 2 bilhões. Olha, a família Wizard está muito feliz porque fez uma operação de 2 bi de dólar ou de real, não me lembro o valor ali, mas era 2 bi. E daí, mais feliz está a igreja dele, porque ganhou 200 milhões, porque ele é dizimista. Sim. Cara, eu fiquei ali pensando. Ou seja, ele deu um testemunho, a venda dele, porque daí ele me contou isso. Cara, eu escutei dele, não foi de ninguém. Que ele estava na pobreza, numa Kombi, em Camboriú, e ele fez um propósito com a esposa dele. Ele falou assim, ó, tudo que nós fizermos, nós vamos dar 10% para a igreja. Ele fez um propósito de prosperidade e tal. E olha como que Deus honrou ele. Ele foi no fiel. Ele era, quando ele dava... Daí as pessoas questionaram ele. Ah, mas agora, quando você fez uma venda de 2 bi, você vai dar? É agora que tem que dar. Cara, eu era tal... Né? Não muda nada na cabeça dele. Ou seja, então ele me ensinou ali uma coisa. Deus prospera sobre a vida das pessoas. Então... Só que cada um tem que fazer isso em segredo e tal. Não tem que ficar ali, ó. Olha, veio a maquininha lá, o cara, tô dando. Não, cara. Só que é o seguinte, a obra não vai sem que existam ofertas generosas. Cara, e eu era o cara que mais metia o pau. Eu olhava o pastor, já via, esse cara aí tá ganhando dinheiro e tal. Não. Hoje eu entendo isso. E tudo que eu faço hoje é para prosperar sobre a obra do reino. Por exemplo, eu vou fazer um negócio numa cidade lá, que nem Uberlândia. A minha preocupação é abençoar a igreja de lá. Porque eu sei que eu abençoando a igreja de lá, aí volta nosso começo do nosso podcast. Por eu ter ajudado tanto uma igreja, eu ganhei minha nova família. É isso. E eu falo isso para minha esposa. Eu falo para ela até hoje. Eu falo assim, eu agradeço todo dia você. Sabe quem me deu você? Foi Deus. Tanto que na minha aliança com ela está isso.
Foi Deus. E tem uma música que eu adoro, música sertaneja, eu te falei, né? Foi Deus que me deu de presente você, eu que sonhava um dia de viver um grande amor assim. Por quê? Eu fui fiel com a igreja. Deus me colocou lá. Eu ajudei. Eu tenho certeza que eu ajudei junto com o pastor Walter, que tem a palavra, eu ajudei a mudar a vida de milhares de pessoas espiritualmente lá. Um cara que não gostava de ir na igreja, não gostava de pastor. Esses dias eu fui para Uberlândia, eu fui pagar meu estacionamento. A pessoa, não, Malaquias. Eu falei, o que foi? Você mudou a história da minha vida. Eu quero te abençoar com isso. Cara, ali eu entendi. Olha como que Deus é. Ele me colocou numa cidade e tal. E por isso você ter tão fiel àquilo lá, tão feito isso, que eu poderia ter ganhado uma simples comissão, que teve um momento que a pessoa chegou, cara, mas isso aqui tem um valor, vale 5 milhões, eu ia ganhar X lá. E sabe onde que veio? Deus me deu 10 vezes mais. Ou seja, Ele me trouxe uma mulher temente a Ele. Ele me trouxe uma mulher assim, ou seja, com Deus, você nunca pode negociar. É isso. Mas você sempre pode prosperar na vida do seu irmão. Ou seja, eu procuro prosperar na vida das pessoas que estão próximas de mim. Cara, esses dias eu cheguei em casa e a minha esposa me alertou de uma coisa tão sensível, né? Que ela viu, ela falou, poxa, a moça que trabalha com nós lá, ela não quis comer a comida que eu trouxe para ela queria levar para casa. Cara, isso não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Porque, ou seja, Deus ele vai te mostrando, peraí, olha, você tem tudo, tem pessoas que... Então você tem que prosperar na vida das pessoas. Eu procuro prosperar na vida das pessoas que estão do meu lado. Só que eu não gosto de falar, você fez... Não. Isso é uma coisa entre ele e ele sabe disso. Só que uma coisa eu honro muito ele, eu falo isso de alto e bom som. Um cara que não gostava de pastor, não gostava de igreja evangélica. Foi um cara que Deus usou para levantar uma igreja em Uberlândia, embaixo da provisão do meu pastor Walter. Hoje eu fiz história lá em Uberlândia. E o que eu ganhei? Eu ganhei uma nova família. É isso. Mas eu vou te falar, Malaquias, assim, eu também tinha essa coisa do que a mão direita faz, a esquerda saber, né? Então, você ajuda em segredo e tudo mais, mas deixa eu te falar a real, eu acho que nós, no perfil que temos, como a gente se comunica e o potencial de visibilidade que a gente tem, também hoje eu fico pensando assim, cara, às vezes eu mostrar que ajudo, se no meu coração não é vaidade, se no meu coração não é ego, eu posso estar incentivando pessoas muita gente a ajudar. Porque às vezes o cara assim, como é que eu ajudo? Como é que eu posso ajudar? De repente ele vai assim, peraí, o Marquinhos Malaquias falou que manda para uma instituição 20 cesta básica por mês. Sim. Se o Marquinhos Malaquias confia na instituição e dá 20 cesta básica por mês, eu podia dar 2. Claro. Entendeu? Então, às vezes, a nossa comunicação, cara, a gente tem que ver o seguinte, a gente foi abençoado com comunicação. Com certeza. Né? E não tô nem falando de audiência. A audiência ainda maior. Quer dizer, uma coisa é você ser bom de comunicação. Talvez você não tenha audiência. Sim. Nós temos 2, né? E aí, cara, quanto mais a gente mostra que tá ajudando, tá beneficiando, tá prosperando na vida dos outros, melhor. A gente incentiva. Porque, sabe o que eu sinto, irmão? Tem gente louca pra ajudar. Não sei como, eu não sei quem que é honesto, eu não sei que instituição que é legal, eu não sei se o cara tá me pedindo dinheiro pelo Instagram, precisa mesmo. Sim. Você deve receber isso talvez até mais que eu. Meu Deus. Uma cesta básica, fralda, dinheiro emprestado e tal. Mas assim, aí o cara tem um perfil fechado, tu não sabe como é que é a vida do cara, ele pode estar mandando 200 mensagens dessas, tá vivendo de pinga-pinga. Não, o que mais cai hoje aí é pessoas que usam doença, usam tal... Entendeu? E aí, você não sabe. Agora, de repente, cara, se você começa a direcionar algumas ajudas e até compartilhar isso na rede, as pessoas que querem ajudar, que têm um chamado por ajudar, mas não sabe onde... Cara, parece fácil pra você, pra mim, pra outro, mas pra muita gente não é fácil encontrar um lugar, né? Que tem uma relevância. Aí você também ajuda, né? E o nosso potencial de comunicação espalha ainda mais. Né? Eu acho que isso a gente contagia mais gente que quer contribuir, que quer ajudar. Eu acho que... E outra... Mas também nada se sustenta sem uma ajuda. E eu te falo uma coisa. Faz essa brincadeira com Deus, essa posse com Deus. Tudo que você fizer
com o seu coração e puder prosperar na obra, eu te falo uma coisa, a conta vem em dobro. Eu te falo isso aqui, ó. Eu já vivi isso. Eu vivo isso. Eu vivo um milagre. A minha vida foi restaurada por uma atitude, hoje eu vejo muito claro, por uma atitude que eu tomei numa cidade que hoje eu nem moro. Mas tudo que eu puder prosperar naquela cidade, tudo que eu puder fazer por aquela cidade, eu vou fazer. Uberlândia, amo vocês. Agora, aqui, ó, o que o Malaquias está falando é muito importante para você, porque assim, o Malaquias, falando desse tema específico, vocês perceberam que ele já passou pelo furacão, ele já criou o aprendizado e ele já tá vivendo da abundância pós-furacão. Meu Deus. Mas falo todos os dias que Deus me deu a abundância nesse sentido. Eu falo assim, quanto custaria a minha felicidade hoje de eu chegar em casa, ter uma esposa que cuida de mim? Porque eu perdi isso. Eu perdi. Sim. Eu estava sozinho. Uma esposa que cuida de mim, que me aproxima de Deus, que canta pra mim em casa. Maravilhoso. Ontem eu tava em casa, ela cantando, eu fiquei, quanto vale isso se eu fosse somar? Peraí, pá. Mas eu vejo o agir de Deus ser o seguinte, por eu ter ajudado, por ser instrumento na vida do meu pastor Walter, por ser um instrumento dele. Cara, aconteceu comigo, ele falando no púlpito, ele falando, olha, eu vejo um lugar assim, 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 assim. Quando ele desce, eu falo assim, peraí, vamos lá, vamos conversar. Cara, tá nas minhas redes sociais, tá lá. É um testemunho. E tá lá. E daí o que Deus fez comigo? Falou, peraí, você fez por mim? Tá aqui a tua retribuição. Cara, Deus, ele não brinca. Deus, ele dá tudo em dobro, velho. Então eu comemoro, eu falo assim, ó, então hoje nós temos que falar de Deus. Você tem que continuar isso. Continue, meu irmão, pra gente finalizar. Não, continue. Peraí, deixa eu dar um recado aqui, só pra você entender. Faz esse exercício. Você vê, o Malaquias já vive a abundância pós o que aconteceu. Se você tá naquele momento ainda do furacão, do Você tá com medo de né? Dá all-in. Com Deus, isso, deu all-in. É isso. Não, com Deus, deu all-in. Sabe? Eu falo uma coisa, mano, que eu assim, ó, exercitar a fé, assim, você quer ficar magro? Você tem que comer menos. Você quer ficar sarado? Você tem que ir na academia. Você quer ficar bom num negócio? Você tem que ler. A gente tem que fazer isso com a fé. Fé também é um exercício diário de você se preparar para ela. Sim. Então, se você tá com um problema, exercita essa tua fé, porque você vai viver abundância depois. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. É isso. Só que o seguinte, de tudo que eu já vivi na minha vida, eu já vendi de tudo. Eu fiz vendas consideradas impossíveis, irmão. O único cara, a única pessoa, vamos dizer, não sei se dá para chamar de pessoa, porque Deus, né? Quando a gente fala assim, o único que nunca errou comigo foi Deus. E outra coisa, o salário que eu recebi de Deus não tem preço. E toda vez que eu fiz algo para Ele, eu recebi o incalculável em dobro. Então, experimenta negociar com Deus. Eu te falo uma coisa, não tem como você não ganhar. Parece que eu vou ter que encerrar agora com essa... Eu pensei que você ia querer encerrar na hora que você cantou a música. Você viu? Foi Deus. Um beijo pra minha esposa amada. Querido, você quer deixar um recado? Eu vou encerrar e depois te dou a palavra. Só pra você encerrar. Gente, encerramos as Transformações Reais. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários. Comenta aqui, compartilha com os amigos, sabe? Dá teu like. Se fez sentido pra você, comenta aqui. A gente comenta. Eu respondo cada um dos comentários. E pra finalizar, Marquinhos Malaquias, uma honra, meu irmão. A mensagem que eu dou pra você é o seguinte: acredite em Deus, tenha fé, entenda que Deus levanta os improváveis. Eu estou muito feliz. Você, para mim, é um testemunho. Eu me lembro do que você me falou no estacionamento lá da igreja. Continue fazendo isso aí. E se você quer ver algo real, no sentido, acompanhe a sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Acompanha lá, vai lá no meu Instagram. É real. A minha esposa, acompanha ela lá, ela é real. Ela canta, ela faz a mensagem dela através não só mas dos vídeos que ela faz. Gabi Malaquias, ou seja, Deus restituiu tudo para mim. Então eu fico muito feliz.
Ó, só vou falar assim, ó. Negocie com Deus. Tchau, gente. Tchau, obrigado!